Professor Cantarelli, a gente ouve bastante, tem cada vez mais alternativas, né, dessas moléculas usadas como alternativas ao uso de antimicrobianos. Se pudesse dar uma pincelada rapidamente, as diferenças principais entre pré-probiótico, eubiótico, pós-biótico, para clarear para os nossos ouvintes aí que tem essa dúvida. Legal. Realmente é importante, antes da gente entender e trabalhar as estratégias e o conceito, né? Primeiro, assim, para o pré-biótico, né? Então, tem alguns conceitos que eu, particularmente, acho que não estão corretos. Então, por exemplo, quando fala que o pré-biótico não pode, um componente da dieta não digerido e absorvido pelo indivíduo. Bom, e aí eu penso na lactose. A lactose é um pré-biótico. Ela é um pré-biótico, porque os lactobacilos ou as bactérias ácido lático degradam ela e vão produzir ácido lático, não é? E ela é degradada, a galactose e glicose é absorvida na mucosa intestinal. Então, a gente tem que tomar, dando um exemplo, tomar, assim, ter o cuidado dos conceitos, né? Eu acho que eu prefiro muito mais aqueles que, assim, do conceito de prebiótico, né, que estão presentes na dieta de alguma forma, ou num alimento, tá? É parte de um alimento, ou por um aditivo, por exemplo, né? Que vão servir de substrato para alguns micro-organismos, de preferência os benéficos, né? E aí favorecendo a sua multiplicação, adesão, né? A sua garantindo mais resiliência para esses micro-organismos, né? Eu acho que é nesse sentido, né? Então, seriam substratos que, de forma estratégica, iriam garantir não só a multiplicação, mas que aqueles micro-organismos benéficos, que a gente identifica como benéficos, estarão num ambiente melhor, tá? E tem muitos, né? Tem muitos não, mas alguns prebióticos que poderiam ser chamados prebióticos. Inclusive, num tempo, eles falaram que queriam não acabar com esse conceito de prebiótico, né? Mas algumas empresas estrategicamente não trabalhavam o conceito prebiótico, e sim parede celular de levedura, especificamente, que são prebióticos, né? Mas nós temos vários outros aí. Os probióticos, aí sim, né? São micro-organismos vivos que são, obviamente, selecionados para isso, mas um ponto que eu gosto de chamar a atenção, Jamil, é que eles têm que estar na quantidade correta, né? Vinícius, mas tudo quanto é aditivo, vamos pensar assim, ele tem uma dose-resposta. Sim, sim. Mas quando eu penso em probiótico, e o Sandrinho sabe bem disso, que trabalha aí no dia a dia, eu tenho que ir para resolver um problema, ou para garantir um ambiente adequado. Se ele não tiver na quantidade correta e com as armas corretas, ele não vai vencer batalha, né? E vamos ser sinceros, dentro da suinocultura, sistemas de produção desafiadores, e a gente está passando por um desafio de corrigir aquilo que a gente estava fazendo errado, que é o uso imprudente dos antibióticos, né? Passa a ser um desafio maior ainda. Então, se eu não vou com a estratégia correta, é por isso que muitas vezes, e no passado, agora, graças a Deus, né, estão acreditando novamente nos probióticos, que é uma baita de uma estratégia, né, de ferramentas fantásticas, e que tem muito ainda para acontecer. Mas há pouco tempo atrás, quando alguns nutricionistas ou sanitaristas, quando falavam em probióticos, os caras, isso não funciona. Usaram de forma incorreta, né, na quantidade incorreta, no momento incorreto. E, claro, existem tecnologias e tecnologias, depois a gente pode até falar à frente aí quais os micro-organismos que são mais recomendados para isso, né? Então, micro-organismos vivos e benéficos, né? Todos nós deveríamos tomar todo dia probiótico, né? E, enfim, a produção animal também. E o biótico é o conjunto dessas diferentes estratégias que vão garantir um ambiente intestinal saudável, né, com boa funcionalidade, tá? Então, o pessoal está usando muito esse termo eubiótico. E o mais recente é o pós-biótico, né? O pós-biótico, ele precisa de ter, na verdade, ele é resultado, são metabólitos, substâncias oriundas da atividade metabólica de micro-organismos
benéficos, que a gente espera, né, que ele é benéfico por isso mesmo. Tá? E ele, assim, o interessante é que a gente pode induzir a formação de pós-bióticos no lúmen ou na mucosa intestinal, ou agora, mais recentemente, né, estamos trabalhando tecnologias, disponibilizando tecnologias já com esses metabólicos prontos, encapsulado ou não, né, em conjunto com outros componentes ou não. Tá? E aí a gente poderia citar vários, por exemplo, o próprio butirato. Butirato é um pós-biótico característico, né? Mas você pode trabalhar de diferentes formas, uma tributirina, tá? E vários outros que estão por vir aí. E o interessante é que, às vezes, por exemplo, você tem um pós-biótico oriundo de fermentação, tá? De fibra. E, às vezes, o indivíduo não pode receber tanta fibra. Isso acontece muito com humanos, né? O indivíduo não tem tanta capacidade fermentativa. Pô, você já vai lá e oferece o pós-biótico direto. Agora, mais uma vez, tem que ter dosagem certa, tem que estar bem estruturado tecnologicamente falando, porque senão ele não tem o efeito dele, ele não chega até o tecido-alvo, a célula-alvo.